Olá! Sejam bem-vindos aos Ossos do Coiote. Aqui falaremos sobre histórias de terror. Se prepare, o seu horror começará agora. Clara não dormia mais. As noites em Juiz de Fora haviam se transformado em um purgatório, onde o silêncio da cidade era cortado por um zumbido baixo, como o sussurro de asas invisíveis ou o pulsar de um coração sepultado. O tabuleiro Ouija, que ela enterrara em um terreno baldio sobre uma chuva torrencial, não permanecera no chão. Ele retornava, não sempre como um objeto físico, mas como uma presença que se infiltrava em seus sonhos, em seus reflexos, em cada canto sombrio do mundo que ela tentava habitar. O sol torto, com seus raios quebrados e a coroa de espinhos traçada em linhas sinuosas, aparecia em lugares impossíveis. Gravado na condensação de uma janela embaçada, desenhado na poeira de uma prateleira esquecida, tatuado na pele de suas mãos quando ela acordava suando frio, o coração disparado como se tentasse fugir de seu peito. A entidade que o tabuleiro invocara, ou melhor, a entidade que era o tabuleiro, a escolhera como hospedeira, um vaso para sua fome antiga, uma força que se alimentava da culpa e da ambição que haviam definido Clara desde a infância. Ela sentia isso em seus ossos, uma presença que a corroía, transformando-a em algo menos humano a cada dia que passava. Clara fugira do apartamento dias após enterrar o tabuleiro, deixando para trás móveis que pareciam observar sua partida com olhos invisíveis, paredes que rangiam como se lamentassem sua ausência ou celebrassem sua rendição. Juiz de Fora, com suas colinas que ondulavam como a respiração de um gigante adormecido e seus becos que se dobravam em ângulos impossíveis, tornara-se um labirinto vivo, como se a cidade fosse cúmplice da maldição. Ela se hospedou em um hotel barato na periferia, um lugar com quartos que cheiravam a cigarro velho e solidão, onde o recepcionista, um homem idoso com olhos vazios como poços secos, a encarava como se soubesse do peso que ela carregava. "Cuidado com os becos à noite", ele murmurou, entregando a chave com uma mão trêmula, as unhas amareladas como pergaminhos antigos. "Eles mudam quando você não está olhando." Clara riu, mas o som saiu vazio, um eco em um poço que não refletia nada. Ela não acreditava mais em coincidências. Cada palavra, cada sombra, parecia uma mensagem da entidade, um lembrete de que o preço não era pago uma vez, mas eternamente. Os pesadelos se intensificaram, cada um mais vívido, mais cruel. Lívia aparecia, o cabelo loiro manchado de sangue negro, os olhos arregalados como se vissem além do véu da morte. "Você pensou que era só um jogo, Clara. O preço é tudo o que você ama." Caio, enforcado em laços de sombras que se contorciam como serpentes, estendia uma mão ossuda, os dedos tremendo. "Os versos não salvam, Clara. Nada salva." Rafael, o amor que ela invocara com o primeiro pedido, dissolvia-se em fumaça, seus olhos castanhos tornando-se poços de breu que engoliam a luz. "Você me chamou. Agora eu chamo você." Seus pais, figuras cinzentas com rostos que desmoronavam como cinzas, murmuravam: "Seja mais, Clara, seja tudo." Ela acordava gritando, o corpo marcado por arranhões que não lembrava de fazer, o sol torto impresso em sua pele como uma queimadura fresca, pulsando como se tivesse vida própria. O dinheiro da herança, que deveria ser salvação, tornara-se uma maldição. Cada nota gasta atraía olhares acusadores, como se o mundo soubesse que era sangue trocado por desejos. Clara decidiu lutar. Não podia mais fugir. A entidade a seguia, enraizada em sua alma como uma erva daninha que crescia em silêncio. Ela começou a pesquisar, mergulhando em bibliotecas antigas de Juiz de Fora, onde o cheiro de páginas mofadas a lembrava do vendedor, com sua pele pálida e seus olhos que pareciam buracos para outro mundo. Encontrou fragmentos em livros esquecidos, escritos em línguas que mal compreendia. Lendas de tabuleiros que não eram madeira, mas peles de entidades antigas. Portais para o sol quebrado, uma força que os indígenas chamavam de o devorador de desejos,
Um espírito que se alimentava de ambições humanas, transformando suas vítimas em hospedeiros de sua vontade. Um tomo obscuro, escondido em uma prateleira empoeirada, falava de uma forma de romper o pacto, retornar ao ponto de origem, confrontar o guardião e oferecer algo maior que o desejo, o próprio vazio, uma renúncia total de quem se era. Mas o preço da liberdade é a prisão eterna, advertia o texto, as palavras borradas como se o livro resistisse a ser lido, como se a própria tinta temesse revelar demais. Inspirada, Clara voltou ao beco onde encontrara a loja. Mas o beco não estava lá. A fenda estreita entre a padaria abandonada e o prédio de janelas quebradas desaparecera, substituída por uma parede sólida, úmida, como se a cidade tivesse cicatrizado uma ferida que não queria ser reaberta. Ela tocou a parede, sentindo uma pulsação sutil sob os dedos, como veias sobre a pele de um ser vivo. "Isso não é possível", murmurou, o coração acelerado, o ar pesado com o cheiro de chuva iminente que nunca caía. Naquela noite, o beco reapareceu em outro lugar, atrás de uma igreja abandonada, onde as cruzes no cemitério pareciam tortas sob a luz da lua, inclinadas como se reverenciassem algo mais antigo que a fé. Ela entrou, o ar frio como o sopro de um túmulo, o cheiro de terra úmida misturado à podridão, como se o beco fosse um corredor para o além. A porta de madeira, tão antiga que parecia crescer da parede, estava lá, a placa de antiguidades e curiosidades quase ilegível, as letras desbotadas como se corroídas pelo tempo. Ela empurrou a porta, que rangeu com um rinhado, que lembrava um grito abafado, e entrou. O interior era um sepulcro de sombras, as prateleiras tortuosas sustentando relógios sem ponteiros que marcavam um tempo inexistente. Espelhos com manchas que formavam rostos indistintos, bonecas de olhos vítreos que pareciam segui-la com um brilho morto. O teto era baixo, opressivo, como se a loja quisesse engoli-la. No fundo, atrás do balcão coberto por um pano preto que absorvia a luz, estava o vendedor. Magro, quase esquelético, ele tinha olhos fundos como abismos, a pele pálida brilhando com um tom doentio, como cera derretida. Seu sorriso era uma fenda, frio, sem alma, os dentes afiados reluzindo na penumbra. "Você voltou, Clara", disse, a voz um sussurro que ecoava de todos os cantos, como se viesse das paredes, do chão, de dentro dela. As portas sempre se abrem para quem carrega o preço. Clara engoliu em seco, a garganta seca como se tivesse engolido areia. "Quero me livrar disso", disse, a voz firme, mas com um tremor que traía seu medo. "Diga-me como quebrar o pacto." O vendedor inclinou a cabeça como um predador avaliando sua presa, o sorriso se alargando até parecer impossível, as bordas de sua boca quase tocando as orelhas. "O pacto não se quebra, Clara. Ele se completa. O sol torto não devolve o que consome. Mas se insiste em desafiá-lo, ofereça algo maior. Sua fome, sua essência, o vazio que você sempre carregou." Ele deslizou a mão ossuda sobre o balcão, onde o tabuleiro Ouija reapareceu, as letras douradas brilhando como se acesas por uma chama interna, o sol torto pulsando como um coração vivo. "Encontre-me onde as sombras se entrelaçam e talvez... Sua voz tornou-se um coro de sussurros, cada palavra cortando como uma lâmina. Clara recuou, o ar da loja ficando denso, sufocante, como se tentasse engoli-la. Quando piscou, o vendedor desapareceu e o beco se fechou, deixando-a sozinha sob a chuva que finalmente caía e lavava a cidade, mas não sua alma. A busca tornou-se uma obsessão, uma dança macabra com os becos de Juiz de Fora que apareciam e desapareciam como portais vivos. Clara os encontrava em lugares impossíveis, atrás de um mercado lotado onde o cheiro de frutas podres misturava-se ao de terra úmida, o ar vibrando com um zumbido que fazia os dentes rangerem. Numa praça onde crianças brincavam, seus risos ecoando como um deboche, as sombras das árvores desenhando o sol torto no chão.
num estacionamento vazio, onde as luzes fluorescentes piscavam como olhos e o asfalto rachado formando padrões que pareciam letras de uma língua esquecida. Cada beco levava à loja, e cada loja trazia o vendedor. Sempre o mesmo, imutável, com seus olhos de abismo e seu sorriso que parecia cortar a realidade. Você busca o que não pode encontrar. Ele dizia, a voz agora um eco que parecia surgir de dentro de Clara, como se ele fosse parte dela. O preço é pago, mas a dívida cresce. O que oferece agora, Clara? Sua alma? Sua memória? Ou talvez algo mais íntimo? Ele ria, um som seco como folhas mortas, e o tabuleiro pulsava no balcão. As letras douradas se rearranjando em palavras que Clara não conseguia ler, mas que faziam seu coração disparar. Em um desses encontros, numa noite de tempestade, o beco surgiu ao lado de um viaduto, onde o rugido dos carros parecia um lamento coletivo. A loja estava mais escura, as prateleiras agora cobertas de objetos que pareciam vivos. Um relógio que batia como um coração acelerado. Um espelho que refletia não Clara, mas Lívia, com os olhos vazios e acusadores. Uma boneca que sussurrava seu nome em uma voz infantil que ecoava como um choro distante. O vendedor estava de pé, não atrás do balcão, mas ao lado do tabuleiro, como se o protegesse ou o reverenciasse. Você está cansada, não é? Disse, a voz melíflua, quase gentil, mas carregada de uma crueldade antiga que fazia o ar tremer. Tantos desejos, tanta fome. Você me deu tudo isso, Clara. O amor de Rafael, a vida de seus amigos, a herança que cheira a sangue. E ainda quer mais. Quer liberdade. Mas liberdade é apenas outra corrente. Uma ilusão que eu teci para você. Ele estendeu a mão, os dedos longos e ossudos quase tocando o rosto dela, o ar ao redor ficando frio como gelo, com um cheiro de podridão que subia do chão como vapor. Dê-me seu vazio, e talvez eu a solte, ou talvez eu o guarde para sempre como guardo os outros. Clara gritou, exigindo respostas, mas o vendedor dissolveu-se em fumaça, o tabuleiro vibrando com uma luz que queimava seus olhos. O beco colapsou e ela acordou no hotel, o sol torto desenhado na parede, como se a loja a tivesse seguido, como se o vendedor tivesse deixado uma parte de si para vigiá-la. Clara encontrou aliados improváveis em sua luta, e cada um deles aprofundou o horror que a consumia. Dona Elvira, a benzedeira idosa que vivia nos becos da cidade velha, ouviu sua história em uma tarde chuvosa, quando Clara bateu à sua porta, desesperada por qualquer fragmento de esperança. A casa de Dona Elvira era um labirinto de ervas secas penduradas no teto, velas que queimavam com chamas azuis e amuletos de ferro que tilintavam ao vento. «Entre, menina!» disse a velha, a voz rouca como o craquelar de folhas secas, os olhos enrugados brilhando com uma sabedoria que parecia vir de séculos. «Eu sinto o peso em você, como um esperto que se agarra às costelas.» Clara contou tudo, as palavras jorrando como veneno, e Dona Elvira acendeu, traçando um sinal no ar com dedos calejados. «Isso é antigo, menina. O sol torto é o devorador, um espírito que come desejos e deixa só cascas vazias. Eu o conheço de histórias que a minha avó contava, de rituais que os indígenas faziam para selá-lo nas montanhas. Você precisa queimar sua fome, renunciar ao que pediu, mas isso exige sangue e fogo.» Elas realizaram o ritual numa noite sem lua, num círculo de pedras no fundo do quintal de Dona Elvira, queimando fotos de Rafael, notas da herança, cartas de Lívia e Caio. O fogo crepitava, as chamas dançando como almas penadas, e Dona Elvira entoava cânticos em uma língua que Clara não compreendia, palavras que faziam o ar vibrar. Mas o zumbido cresceu, o sol torto aparecendo nas chamas, seus raios pulsando como veias vivas, e Dona Elvira gritou, caindo como se algo a sugasse por dentro, os olhos vazios no amanhecer, a pele marcada com o símbolo que parecia queimado de dentro para fora. Clara fugiu, mas o beco reapareceu horas depois, o vendedor esperando com um sorriso que parecia rasgar-se ao rosto. «O preço é compartilhado», disse, apontando para o tabuleiro, que agora exibia o nome de Dona Elvira em letras douradas que sangravam como tinta fresca.
Você trouxe mais uma para nós, Clara. Quantos mais trará antes de entender que o ciclo é infinito? Dr. Elias, o professor de folclore, contatado por Clara em um fórum online, ofereceu outra camada de terror e conhecimento. Eles se encontraram em uma biblioteca à meia-noite, as prateleiras cheias de livros que pareciam sussurrar segredos, o ar pesado com um cheiro de papel velho e poeira. Dr. Elias era um homem magro, com óculos que escorregavam no nariz e uma barba branca que tremia quando ele falava. O tabuleiro é um eco de rituais indígenas misturados a práticas coloniais, explicou, sua voz acadêmica tremendo enquanto folheava um livro antigo, as páginas amareladas craquelando como ossos secos. O Sol Torto é uma entidade que se alimenta de ambição, transformando desejos em correntes. Os becos são portais, dobras no tecido da realidade, criados pela mente do hospedeiro. O vendedor é seu guardião, uma ilusão forjada para atrair os famintos como você. Para quebrar o pacto, você deve confrontá-lo no coração da maldição, o lugar onde sua fome nasceu, talvez sua casa de infância, onde o vazio começou. Mas entenda, Clara, o Sol Torto não é externo, ele cresce do que você é. Ele mostrou ilustrações no livro, desenhos do Sol Torto que pareciam se mover nas páginas, e Clara sentiu um frio subir pela espinha. Os guardiões, como o vendedor, são ecos de vítimas passadas, repetindo o ciclo. Para destruí-lo, ofereça não algo seu, mas algo dele, uma memória, uma fraqueza que ele esconde. O zumbido interrompeu, sombras se movendo nos livros, as páginas virando sozinhas para mostrar o símbolo. Dr. Elias gritou, caindo para trás, o corpo convulsionando como se algo rasgasse por dentro. Foi encontrado morto na manhã seguinte, o corpo marcado com o sol torto, como se queimado de dentro para fora. Os olhos fixos em um livro aberto na página que falava de hospedeiros eternos. Clara, ao ver o corpo, ouviu a voz do vendedor em sua mente. Cada aliado é um preço, Clara. Quem será o próximo? Talvez você mesma? Os encontros com o vendedor tornaram-se mais frequentes, cada um mais torturante, como se a entidade se divertisse com sua teimosia. Em um beco sobre uma ponte, onde a água do rio parecia sussurrar os nomes de Lívia e Caio, o vendedor apareceu segurando o tabuleiro como se fosse um filho amado, a madeira pulsando sob suas mãos ossudas. Você é teimosa, disse, a voz suave, mas afiada como uma lâmina, os olhos brilhando como brasas mortas no escuro. Quer liberdade, mas liberdade é apenas outra palavra para rendição. Dê-me o que resta de você, sua culpa, sua esperança, sua carne. Ou continue correndo, e os becos a encontrarão, cada vez mais estreitos, cada vez mais profundos. O ar ao redor dele tremia, como se a realidade se dobrasse, e o tabuleiro vibrava, as letras formando a frase: Você é minha. Clara correu, mas o beco a seguiu, reaparecendo em um cemitério onde os túmulos pareciam pulsar, o vendedor esperando entre as lápides, a lua iluminando sua pele pálida como um véu de morte. Você não entende, Clara, disse, a voz agora um coro de vozes, incluindo as de Lívia, Caio e Rafael, cada uma carregada de acusação. Você não busca a loja é você. Sua fome a criou, e eu sou apenas o espelho, o guardião que reflete o que você sempre foi, vazia, faminta, destrutiva. Ele riu, e o tabuleiro brilhou, o sol torto projetando sombras que dançavam como espectros ao redor dela, tocando sua pele com dedos gelados, que deixavam marcas que queimavam. Em outro encontro, o beco surgiu atrás de um bar lotado, onde o cheiro de cachaça misturava-se ao de podridão, o ar vibrando com risos que pareciam zombarias. A loja estava mais escura, as prateleiras agora cheias de objetos que pareciam ecos de sua vida. Uma máquina de costura como a de sua mãe, manchada de sangue seco que ainda gotejava. Um livro de poesia de Caio, as páginas rasgadas e sangrando tinta. Uma foto de Rafael, o rosto dissolvendo em fumaça que subia do papel. O vendedor estava sentado no balcão,
o tabuleiro aberto à sua frente, o ponteiro girando sozinho em círculos preguiçosos, como se zombasse de sua busca. "Você veio negociar novamente, Clara?" perguntou, a voz um sussurro sedutor, como se oferecesse um presente envenenado. Tantos aliados perdidos, tantos preços pagos. Dona Elvira, com suas ervas e cânticos, ela pensou que poderia me selar, mas o sol torto não se sela. Ele se espalha, rastejando pelas veias da terra como raízes venenosas. Dr. Elias, com seus livros e teorias, ele viu a verdade, mas a verdade o consumiu, devorando sua mente como fogo em papel antigo. O que você aprendeu, Clara? Que a liberdade é uma ilusão ou que a fome é eterna? Ele tocou o tabuleiro e as letras se rearranjaram em nomes dos mortos, cada um piscando como uma acusação viva. Clara chorou, suplicando misericórdia, mas o vendedor se aproximou, seu fôlego frio como vento de túmulo, tocando seu rosto, o cheiro de decomposição preenchendo o ar. "Misericórdia é para os inocentes. Você pediu, Clara. Você criou isso. O sol torto é seu filho, nascido de seu vazio." O encontro terminou com um beco colapsando, deixando Clara com uma nova marca no braço. O sol torto queimando como uma tatuagem viva que se espalhava, como se a entidade a reivindicasse centímetro por centímetro. Finalmente, exausta, a sanidade frágil como vidro rachado, Clara encontrou um novo aliado. Em um bar lotado, no centro da cidade, onde o ar estava pesado com o cheiro de cerveja derramada e cachaça forte, ela se sentou em um canto escuro, tentando afogar o zumbido em sua cabeça com doses que queimavam sua garganta. O lugar estava cheio de pessoas comuns, rindo alto, batendo copos, o som de garrafas tilintando misturado ao de uma música velha no jukebox, um blues que parecia lamentar perdas invisíveis. Clara observava, os olhos turvos, o mundo girando como se o sol torto a tivesse seguido até ali, desenhado no fundo de seu copo. Foi então que Ramir se aproximou, calmamente, como se o caos do bar não o tocasse. Ele era alto, com pele marcada por tatuagens que pareciam mapas de estrelas antigas, os olhos negros como a noite, carregando o peso de séculos. Vestido com uma camisa simples, mas com um colar de sementes e pedras que tilintavam levemente, ele se sentou ao seu lado sem convite, sua presença uma âncora em meio ao tumulto. "Você carrega uma sombra que não é sua, mas que se tornou parte de você", disse Ramir. A voz grave, mas suave, como o rambo de uma montanha ecoando em um vale. "Eu a vejo clara como o dia. As vibrações do tabuleiro, elas pulsam em você como um segundo coração, um que bate com fome antiga." Clara ergueu os olhos, o copo tremendo em sua mão, o cheiro de cachaça misturando-se ao de suor da multidão ao redor. "Quem é você?" perguntou, a voz rouca, mas com uma centelha de esperança que ela não sentia há semanas. "Como sabe disso?" Ramir sorriu, um sorriso calmo, sem arrogância, como se compartilhasse um segredo longo guardado. "Meu nome é Ramir, de uma linhagem que vem das montanhas antes que os colonos a nomeassem. Eu vi o sol torto em você quando entrou aqui. Ele deixa marcas, vibrações que só quem foi tocado por ele reconhece. Eu fui vítima dele, anos atrás, quando minha ambição por proteger minha tribo me levou a invocá-lo. Perdi tudo, família, terra, até minha própria sombra, mas aprendi a ver além do véu. Você busca o vendedor, não é? Aquele que guarda as portas. Eu o procurei por décadas, mas sozinho não posso tocá-lo. Você, Clara, é o portal. Sua fome o invocou, e através de você posso conectar nossos mundos, o seu, de desejos modernos, e o meu, de rituais ancestrais, para destruir o tabuleiro. Você é a peça que encaixa, a chave que eu esperei. Juntos, podemos queimá-lo com o fogo das estrelas antigas, mas o risco é seu. O preço pode ser o último resquício de quem você era. Clara hesitou, o bar ao redor parecendo se fechar.
as risadas das pessoas bebendo cerveja e cachaça ecoando como um coro distante, o cheiro de álcool e cigarro sufocando-a. Por que eu? Por que agora? Perguntou, a voz ganhando força, como se o encontro a despertasse de um torpor. Rami se inclinou, os olhos fixos nos dela, como se visse através de sua alma. Porque você é o portal vivo. O sol torto se alimentou de você, mas não a consumiu completamente. Sua busca pelo vendedor o enfraquece, cria rachaduras no véu. Eu vi em você as vibrações. Elas pulsam como um farol, chamando-me. Juntos, podemos forjar uma conexão, usar sua essência como ponte para o mundo dele e destruir o tabuleiro com a magia que minha linhagem guarda, o fogo que queima desejos, não matéria. Mas entenda, Clara, isso exige renúncia. Você deve oferecer não apenas o vazio, mas o que resta de sua humanidade. Está disposta? Clara assentiu, o coração acelerado, o zumbido em sua cabeça crescendo como se a entidade pressentisse a ameaça. Rami a levou para fora do bar, a multidão se abrindo como se soubesse que algo maior passava entre eles. Eles foram para uma caverna nas colinas fora da cidade, um lugar sagrado onde rituais antigos eram realizados, o ar fresco com o cheiro de terra virgem e ervas sagradas. Rami preparou o círculo de pedras, acendeu fogueiras com ervas que queimavam com chamas verdes e invocou espíritos ancestrais com cânticos que faziam o chão tremer. O vendedor virá, disse Rami, entregando a Clara uma faca de obsidiana, afiada como a noite. Mas você deve oferecer não seu desejo, mas sua renúncia. Diga adeus ao vazio, e ele o levará em vez de você. O beco apareceu dentro da caverna, a loja materializando-se como uma ilusão sólida, o vendedor esperando com o tabuleiro em mãos. Vocês dois, disse o vendedor, o sorriso se alargando, a voz um coro de risos. Rami, você escapou uma vez, mas o sol torto não esquece. Clara, você trouxe mais um para mim? O confronto foi feroz. Rami cantou, as chamas dançando, e Clara, com a faca, cortou o ar, rompendo o véu da ilusão. O vendedor gritou, seu corpo dissolvendo em fumaça, mas antes de desaparecer, sussurrou: o preço é eterno. O tabuleiro quebrou, o sol torto apagando-se, e Clara sentiu o vazio se esvair, como se uma corrente se rompesse. Clara foi libertada, mas Rami pagou o preço final, seu corpo envelhecendo em segundos, transformando-se em poeira. Eu era o último hospedeiro, ele murmurou antes de sumir. Agora você é livre. Clara voltou à cidade, o peso levantado, mas os becos ainda sussurravam, esperando a próxima alma faminta. Eu sou Dona Clara e vi o que as sombras de Juiz de Fora ocultam. Cuidado com o que deseja, pois o preço é você mesmo. Se os becos chamarem, não entre. Se ouvir um zumbido à noite, não olhe. Algo espera, algo que conhece sua fome. E quando o sol torto deilhar em seus sonhos, será tarde demais para fugir. Feche os olhos, prenda o fôlego e reze para que ele não escreva seu nome. Que história horripilante! Não deixe de curtir, faça seus comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fiquem todos na escuridão!